gente, antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer a Sônia, que se ofereceu para consertar meu álbum. Lembram disso que eu queria alguém que acertasse aqui que estava rasgadinho e que me juntasse as folhas que estavam todas soltas? Então a Sônia fez para mim, recuperou meu álbum, que foi a minha mãe que fez a capa. Obrigada, Soninha! Olha, ela faz coisas lindas, gente, de encadernação. Isso aqui não é o trabalho dela, isso aqui ela fez pra mim de favor, porque ela é uma fofa, uma querida, ficou com dó de mim, procurando alguém pra arrumar meu álbum. Então, mas aí eu tô aqui, vamos pro nosso assunto, que eu chamei esse episódio de boemia. Aí, antes de começar e confirmar esse nome, fiquei pensando, falei, gente, mas será que eu sou boêmia? Ou fui boêmia? Será? Porque eu não bebia nada. Tomava Coca-Cola o tempo todo. As poucas vezes que eu bebi na vida foi um estrago total. Porque eu tomava as coisas como se fosse Coca-Cola e acabei que eu tomei umas bebedeiras muito horrorosas na minha vida. Eu nunca fiquei só altinha, só alegrinha, porque eu acho que também já nasci meio alegrinha demais, né, gente? Também tem isso. Então a bebida alcoólica pra mim, ela não me dá uma sensação muito gostosa, entendeu? Eu tomo um vinhozinho, tomo uma cervejinha, se tiver companhia, se o ambiente for propício para isso, mas nunca parte de mim, sempre de mim parte tomar Coca-Cola. Até hoje eu sou assim. E também assim, o boêmio, o que é boemia? É o lugar onde estão as pessoas que não trabalham, que não fazem nada, que só querem viver a vida flauteando na leveza, cantando. E aí eu fiquei pensando, falei, também não é o meu caso, porque eu sempre trabalhei, sempre estudei, eu nunca fui à toa. E aí eu resolvi ler o significado, eu tô até aqui com o meu iPad, eu resolvi ler o significado da palavra boemia para ver se eu podia mesmo me considerar, a mim e aos meus amigos tão queridos, boêmios, né? Aí eu achei uma que eu gostei muito, quer ver? Ela diz assim, boemia é a prática de um estilo de vida não convencional, alegre, simples e despreocupado, muitas vezes na companhia de pessoas afins, com poucos laços permanentes, envolvendo atividades musicais, artísticas ou literárias. Neste contexto, os boêmios podem ser errantes, aventureiros e vagabundos. Olha, já pegou aqui o negócio, né? Mas aí eu resolvi que se na minha cabeça eu sou uma boêmia e vivi e arranjei tantos amigos e vivi tantas experiências muito deliciosas na minha vida boêmia, então eu vou me considerar boêmia mesmo sem ser um errante e nem beber, só tomar Coca-Cola na maioria das vezes da minha vida, né? Começa que eu adoro dançar, porque a gente foi estimulada pelo meu avô. O vovô chegava de noite, ele botava uns discos na vitrola, tinha um que eu nunca vou esquecer que chamava Samba, Órgão e Percussão. E ele ensinava a gente a dançar, porque ele adorava dançar, ele sabia os 11 passos certos da valsa. E a gente ficava dançando na sala de visitas lá da casa de Belo Horizonte com meu avô. Eu me lembro que no começo ele punha a gente com o pé em cima do pé dele, para que a gente acompanhasse, com leveza, né? E eu costumo dizer que eu acho que a única hora que eu obedeço os homens é na hora que eu estou dançando. Porque parece que eu sou levinha mesmo, eu consigo me deixar levar e adoro dançar com quem dança bem. Nossa, meu sogro, o pai do Márcio, era o maior pé de valsa que eu conheci na minha vida. Uma delícia dançar com ele, parecia dançar com meu avô. E eu encontrei vários excelentes pares nessa vida. Como o Antoninho Cândido Gomes, que tem uma foto aqui que eu vou mostrar pra vocês, olha lá. Eu dançando com o Toninho. Aí eu vou fazer uma coisa um pouco cronológica, né? Eu já furei aqui, né, de mostrar a foto de eu dançando com o Toninho, mas é o jeito de eu dizer que eu adoro dançar. Até hoje adoro, a gente não tem tido muitas oportunidades, não só pela pandemia, mas eu acho que o estilo de vida mudou mesmo. Mas aí como é que a coisa começa? Começa com meu avô, na sala da casa de Belo Horizonte, aprendendo a dançar. Nesse mesmo tempo, quando eu fui indo para a adolescência, tinha os bailes do tênis clubes, bailes de debutante, bailes disso, baile daquilo, muito baile. E eu dançava o tempo todo nos bailes, então também fui exercitando mais. Eu tinha um namorado chamado Chico Canto, que já se foi, coitado do Chico, que dançava, que era uma maravilha, e eu treinando com o Chico.
E dançava, gente, com os pais das minhas amigas, porque eles dançavam bem pra burro, eram também boêmios. Eu tenho fotos aqui desses de queridos. Eu tenho uma foto aqui com o Ismar de Freitas, pai da Thaís, do Ismarzinho, da Cacau, da Laís, que era, o Ismar morreu boêmio, gente. Nossa Senhora, eu nunca vi uma pessoa mais festeira na minha vida. E de vagabundo não tinha nada, né? Porque ele era juiz e tudo, né? Eu dançava com ele na época da adolescência e depois na época de vida adulta, porque ele estava sempre enfiado em todas essas histórias que eu vou contar, esses momentos, esses lugares, essas reuniões que eu vou mencionar aqui para vocês, tá? Lá o Ismar, sempre. Aí quando eu fui para São Paulo, morar em pensionato, como eu já contei para vocês, tinha uma moça lá que era de Catanduva, que ela era envolvida nessa coisa de cantoria, de bares com música ao vivo, e aí começou. Era um bar chamado Carinhoso, tinha um chamado Terceiro Whisky, tinha um chamado Catedral do Samba. Eu descobri que eu gostava de cantar cantando aqui na plateia com esse pessoal, né? Tem um monte de música que eu sei cantar, gente, que eu aprendi nesse período, lá nesses barzinhos que a gente frequentava de música ao vivo. Bom, aí reencontrei o Márcio, fui morar no Rio de Janeiro. Bom, a minha casa, vocês podem imaginar, publicitária, sempre muito ligada no meio dos artistas, né? E o Márcio tocava uma timba e adorava um violão. Nós tínhamos um amigo muito grudado que chamava-se Luiz Orquestra, que tocava violão. O Márcio compunha, eu já mencionei isso para vocês, né? Tem até um CD que o César Camargo Mariano produziu para ele. Então, o Márcio compunha as letras e os amigos dele compunham as músicas. Então tinha o Fernandinho. Nossa, era uma doideira minha casa. Muito gostoso mesmo. Aí depois de separada, eu encontrei a Lena Caldas, mulher do Kiko Caldas, num chá de cozinha da Cecília, minha colega. E aí, conversando, ela disse, por que você não sai com a gente? Eu estava recém-separada, ainda sem me encaixar em vida social, digamos assim. Ela disse, Valentina, vem com a gente sai todos fim de semana, sábado a gente vai dançar lá na Ilha Porchá. Você não quer ir com a gente? Porque é uma turma de gente solta, que a gente adora juntar gente e tal. Aí eu fui com eles nessa mesma noite. Fomos lá dançar eu me esqueci, eu acho que era Griggs. Não lembro agora, gente. Alguém me ajuda aí. Depois bota nos comentários que boate era essa que a gente ia. Isso era anos 78, 79. Porque até esse momento eu já tinha dado umas saidinhas assim de ir no bar do Raiz. Então um dos primeiros grandes amigos que eu fiz, que começou com um romancinho e virou um grande amigo, foi o Marcos Ritt, meu querido carioca, ali da Rua da Paz. Que quem me apresentou foi o Giba, né? Meu querido Giba. Eu não tenho nenhuma foto com ele, gente, você acredita? A gente hoje em dia tira foto, mas naquela época não era assim, né? Então tem muita coisa que eu queria ter a foto para mostrar para vocês, não tem. Mas a do Marcos eu tenho, olha que lindo que ele era. Bonito, né? Nesse meio tempo teve a história do chá de cozinha e eu comecei a sair com a Lena. O Kiko ele era colunista social do jornal Cidade de Santos. O João Carlos Moraes Camargo fazia parte do grupo, era colunista da Tribuna. E a gente então tinha assim uma vida, não só ia para os boates da ilha, como ia para baile, ia para o Chá Clube, baile não sei de onde, a gente viajava. Foi um grupo muito agradável, que eu conheci nessa época um querido amigo, que é o Antônio José, que já se foi também, como o Kiko, como o Toninho Cândido Gomes. A gente vai contando as histórias, vai fazendo essas pessoas reviverem na vida da gente, né? Tão gostoso. Olha aqui, eu tenho essa foto, eu tenho essa reportagem aqui que eu vou botar para vocês de uma maneira mais legal, que é uma reportagem que o João Carlos publicou na Tribuna, de quase página inteira, porque nós fizemos uma festa surpresa para o Kiko na minha casa, e tem fotos aqui da mamãe, da minha irmã, ai, a minha irmã Vivi, que linda aqui embaixo, gente. Aqui sentadinha, pensativa, com um copo na mão. Aí, o que eu quero fazer? Eu fiz um roteirinho aqui para não pular nada, viu? Porque dessa vez não tinha como não ser. Bom, aí a gente eu frequentava também, continuava frequentando o Raiz, porque o Raiz a gente não para de frequentar nunca na vida até hoje, né? Aí eu eu reencontrei o meu tio Zé Teodoro, pai do Murilo, que era do meu amigo daquele começo de vida
de adolescente no tênis clube, lá da época do Clube do Jambolão, que eu já contei pra vocês que a gente frequentava muito tênis, né? Aí, quando eu percebi, eu falei, epa, vou parar de chamar o tio Zé de tio, porque eu acho que vai rolar uma história aqui. E aí, gente, eu comecei a namorar o Zé Teodoro, que tinha sido pai do meu, que era pai do meu marido de adolescência. Foi uma época muito gostosa também. Aí nesse meio tempo, nesse período, o Eduardo Caldeira abriu um bar, um single bar em Santos, desse um cartãozinho, começou nessa época. E a gente ia pro bar, o bar chamava-se Reciclagem, era ali numa casa antiga, cheia de cômodos, e era uma delícia. E a gente frequentava quase todo dia, virou clube. E com o Zé, a gente viajou, fizemos uma viagem deliciosa, fomos para Nova York. E eu tenho aqui essa caricatura que foi feita para mim lá em São Francisco, quando a gente estava em São Francisco, eu e o Zé. Esse período do Reciclagem, a gente meio que criou um clube, vivia lá quase todos os dias, acontecia de tudo, tinha exposição de arte, tinha apresentação de música ao vivo, muito, a gente tinha, lá no fundo, o Eduardo construiu no fundo da casa um espação assim para poder fazer bastante acústica, para não incomodar os vizinhos, e começou a ter música ao vivo lá. Nossa Senhora, era uma delícia, o Eduardo, um bom gosto danado, convidava gente maravilhosa para cantar lá. Lembro muito do Filó, que inclusive estava na última apresentação que foi feita no Reciclagem, porque o Reciclagem, a casa foi vendida para ser demolida, e nós fizemos uma manifestação assim que vai ficar aqui o som nesse terreno, quem morar aqui vai ouvir a gente cantando num show do Filó, que foi o último que teve no Reciclagem. Lá no Reciclagem também fazia lançamento de livros. Então, por exemplo, o Plínio Marcos, olha, eu tenho foto com o Plínio Marcos nessa época. Ele lançava livro lá e eu vendia os livros para ele poder depois fazer o autógrafo. Tem essa foto aqui que eu vou pôr aqui para vocês. Deu com o Plínio Marcos na época do Reciclagem. O Reciclagem fechou, a gente foi todo mundo, o mesmo grupo, todo mundo pro Bar da Praia. Também foi uma delícia, com um monte de música ao vivo, com uma porção de gente, nossa, fizemos um grupão de amigos a partir dessa época, que há muitos ainda são meus amigos até hoje, e a gente continua se vendo muito, vários deles, vários, nossa, bastante gente. Tá? Ah, imagina, não posso esquecer de falar para vocês que nesse inteirinho a gente tinha festas paralelas que aconteciam por causa do Bar da Praia do Reciclagem. Então, por exemplo, o casal Margarete Nunes. Margarete Nunes fazia um monte de festas aqui numa casa muito gostosa que eles tinham aqui, e depois eles mudaram para Campinas e fizeram uma festa do Cometa Halley. Olha as fotos da festa do Cometa Halley, gente. Essa foto aqui que eu vou botar para vocês, tem o Toninho Cândido Gomes, que eu já mencionei para vocês, o grande bailarino, né? E a Dudu, minha amiga querida, que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Quando a gente foi morar no Rio, através de um amigo comum, do Márcio e da Dudu, ele nos levou na casa da Dudu. A Dudu morava num apartamento lindíssimo, maravilhoso. Ela virou meio que minha mãe, minha irmã, até pouco tempo atrás, quando ela faleceu. A Dudu, ela também tinha uma casa grande, então a gente às vezes levava a nossa boemia para dentro da casa da Dudu, lá no Rio de Janeiro. E ela morava no apartamento, o prédio dela era do lado do Figaro antes. E o Figaro, a gente ficava com fome, a Dudu ligava lá para baixo e falava assim, Figaro, manda aqui um picadinho maravilhoso para as 10 pessoas que... Gente, subia a bandeja, o garçom, os pratos talheres, o Figaro fornecia para nós tudo, como se a gente tivesse descido para o restaurante, era uma farra. A Dudu continuou minha amiga sempre, né? Ficou mesmo muito minha amiga dessa época do Rio de Janeiro. Sabe onde a gente ia também? A gente ia no baile da Maria Cebola. Lá no Sírio Libanês, tinha a noite da Maria Cebola, segunda-feira, e a gente ia dançar lá. Olha essa foto, gente. Tô eu, o Manente, o Borges, o Onésio Borges, que era fotógrafo da Tribuna,
que essa foto que eu botei aqui no começo, na abertura do episódio, é uma foto que quem tirou foi o Borges. Gente, não posso esquecer do meu querido Luiz Antônio Freire, que também já faleceu. Tenho essa fotinho para pôr dele aqui. A gente, não sei, também uma coluna social qualquer. E do Luiz, eu tenho uma lembrança maravilhosa também, que é aquela foto, até já usei no episódio, mas eu vou repetir ela aqui, uma delas aqui para você, porque foi uma série de fotos que foram feitas nesse mesmo dia, que eu adoro essa série de fotos que o Luiz fez de mim. E eu tenho aqui duas lembranças dessa época, por isso que eu também pude contar essa história, porque eu tenho aquele compromisso, né, gente, que eu tenho que ter alguma peça dentro da minha casa, como eu tenho essa caricatura que eu mostrei para vocês, que foi lá feita em São Francisco por causa do Zé Teodoro, que era desse grupão aí, né? E eu tenho aqui esses dois quadros que estão na minha parede, aqui ó, são duas impressões em metal, feitas pelo Cláudio Vasques, que é imprime as gravuras de artistas. Por exemplo, a Tomi Otaki, a maioria das gravuras da Tomi, sempre quem imprimiu foi o Cláudio. Ele hoje tem um ateliê que até ajudei ele a inaugurar aqui na Rua São José. E aí, quando eu estava montando esse apartamento aqui, um dia eu fui lá, não me lembro porquê, e eu vi esses dois quadros, estavam encostados assim na parede, no chão. Eu falei, nossa, Cláudio, que coisa bonita isso, o que que é? Ele falou, então, isso são impressões que foram feitas no metal de folhas do chapéu de sol. E aí ele falou assim, leva pra você. Eu falei, como é que é? Leva pra você? Como assim, Cláudio? Quanto é? Eu vou comprar. Não, isso aí foi um trabalho que a gente fez com uma moça lá de Brasília pra fazer os quartos de um flat lá em Brasília. E sobraram esses quadros e eu faço questão de dar para você. Então eu tenho aqui na minha parede nobre aqui da minha sala, essas duas impressões tão lindas, que foi o Cláudio Vasques, que também eu já conhecia de adolescência, mas também a nossa amizade se formou mais fortemente nos bares, no reciclagem no Bar da Praia. Eu já não me lembro a que hora que o Cláudio entrou nessa história. E eu também tive um namorado nessa época, que chamava-se Carlos Manente, um jornalista muito querido, que foi editor-chefe da TV Tribuna, já falecido. E o Manente me deu uma coleção que eu adoro, que é de um cartunista chamado Jandré, que eu também vou botar aqui para vocês, porque está aqui no corredor entre os quartos e a sala, então tá difícil de eu mostrar para vocês assim filmando. Eu vou tentar. Então, gente, olha lá, são 5 quadros, tá vendo? O primeiro deles mostra um rapaz todo assustado, porque nunca na vida tinha visto o sol se pôr no mar. Então ele achou que estava acontecendo alguma catástrofe e foi chamar o salva-vidas. Esse aqui de baixo tem uma borboletinha que veio e fez um alvoroço numa cidade grande, numa metrópole qualquer. Os carros todos se embolaram. E a borboletinha amarelinha tá aqui. Esse daqui também é uma graça. Olha lá, o policial tá multando o rapaz porque ele tá sorrindo e é proibido sorrir. E aqui em cima tem o cifrão, né, do valor do dinheiro na sacadinha do prédio. Deixa eu ir para longe para vocês verem o quadro todo. Tá vendo? Esse daqui é o bombeiro salvando uma única folhinha que sobrou nas árvores. Olha lá. Tá vendo? E esse aqui é um único passageiro que chega numa estação, todo vestidinho de azul, com sua malinha, com sua personalidade, e de repente ele percebe que ele está numa terra em que todo mundo é numerado. Tá vendo? E vou aproveitar que eu estou aqui para mostrar para vocês então essas obras do Cláudio também, que o Cláudio me deu, né? Que são as duas gravuras feitas com folha de chapéu de sol. É bonito, né, gente? Eu adoro esses dois quadros. Devo ter esquecido alguém, alguma coisa, devo estar confundindo alguma data, porque tá tudo misturado aqui dentro da minha cabeça. Eu acho que nem adiantou muito eu fazer esse negócio de roteiro, não, porque deve estar faltando alguma coisa.